Eu creio que cabe uma análise um pouquinho mais profunda quanto à questão do livro 1984, também do filme, que nós estamos aqui já exibindo algumas imagens, e que você vai acompanhar na íntegra. O livro foi escrito em 1948. Para você ter uma ideia, a televisão havia sido inventada há tão somente 10 anos anteriores a essa data. E aqui, para nós brasileiros, ela só chegaria 2 anos após 1948, exatamente em 1950. 1948 foi a data em que Assis Chateaubriand, o homem que trouxe a comunicação para o Brasil, havia feito uma viagem aos Estados Unidos até os estúdios da RCA, a Radio America Corporation, para conhecer um pouco mais desse novo instrumento que estava sendo criado, a televisão. E para hoje, com esse conceito que nós temos, com o conhecimento que nós temos da tecnologia, é fácil avaliar sobre essas questões de câmeras espalhadas em todos os locais, sobre a questão do Big Brother, sobre todas essas questões que envolvem o tema. Mas eu quero que você reflita comigo quanto ao pensamento, à mente humana, à concepção humana, o entendimento humano em 1948. A televisão estava sendo recém-criada naquele momento. E eu pergunto como um visionário poderia, então, descrever algo que, nos dias de hoje, é tão latente, é tão 100% correto, essa questão do envolvimento da mídia no dia a dia da população, a sua força de manipulação, a sua força de impregnar conceito, qualidade, regra, conduta, enfim. Como poderia alguém supor isso em 1948? Você acha que, de repente, há alguma coisa espiritual por trás disso? Há alguma coisa fora dos parâmetros humanos? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que a televisão, ela já havia sido criada, inventada, com fins específicos. Por que eu digo isso? Porque se pararmos para imaginar e chegarmos à conclusão de que, por exemplo, o Fusca foi criado como instrumento de guerra, chegamos também à conclusão de que a internet foi criado como um aparato também de guerra, ou melhor, como nos ensinaram, de defesa, nós vamos perceber que a maioria das coisas que foram criadas foram com esse propósito, aos quais estão sendo agora utilizados. Nos aprisionar, nos manter como escravos, nos preparar para uma condição terrível que se aproxima a passos largos de toda a humanidade. Você observa um detalhe. A televisão de plasma, nos idos dos anos 60, um seriado americano chamado Lost in Space, Perdido no Espaço, neste seriado, os personagens já tinham uma televisão de plasma. Maureen, o que sabe do quarto estado da matéria? Quarto estado? Os gases, os líquidos, os sólidos e... Plasma. Plasma? Muito bem. Ligue a máquina de testes do plasma. Também um pouco depois, o personagem do Jornada nas Estrelas já tinha um celular. No próprio seriado Jornada nas Estrelas, já tinha o pendrive. Box, serial number S179. E aí nós ficamos perguntando, esses equipamentos que já existiam há tanto tempo, pelo menos a forma, o método pelo qual criá-los já existia, por que nós só tomamos conhecimento recentemente? E outra pergunta também que eu gostaria que você analisasse. Será que
tudo que foi criado até hoje pela tecnologia, será que tudo isso já nos foi apresentado? Ou será que ainda tem muito mais coisas que criaram e não nos apresentaram ainda, porque ainda não é hora de nos apresentar? Eu prefiro ficar com essa segunda opção. Na verdade, como nós podemos então avaliar que tudo que foi inventado até hoje foi para o bem-estar social de cada um de nós? Tendo em vista todo esse esquema montado, toda essa preparação feita para poder diminuir a população do mundo, como nós podemos então afirmar que, por exemplo, o celular foi feito para o nosso bem? Não seria a intenção real do próprio celular, a questão das torres que estão montadas em toda a parte do planeta, não seria para nos vigiar posteriormente, para nos rastrear, para saber onde estamos? Tem muitas questões que nós devemos ficar atentos, porque nós crescemos com o conceito de que há alguém interessado no nosso bem-estar. Mas se nós formos analisar, nós vamos ver, por exemplo, que a ONU foi criada pela elite global, pelos senhores do mundo. A Organização Mundial de Saúde, pela mesma forma. O órgão aferidor da educação foi criado pela família Rockefeller. O órgão aferidor da saúde, também criado pelos senhores do mundo. O órgão aferidor da ciência e tecnologia, também criado por eles. Eles dominam tudo, tudo passa pelo controle deles. E como nós podemos, então, aqui ter a certeza de que tudo isso funciona para o nosso bem? Outra questão também que devemos sempre ter em mente